Graça e paz para todos que estão nos assistindo nesta noite. Mais uma terça-feira que Deus nos permite estarmos juntos para estar ouvindo mais uma palestra. E hoje nós estaremos juntas assistindo a palestra Mulheres e o Chamado para Liderar. E que vocês estejam atentas, que é um tema importante para nós mulheres, que somos liderança em casa, na igreja, né? Que nós possamos nesta noite estar aprendendo um pouco mais. E, nesse momento, a irmã Fátima Regina, vice-presidente da Federação de Mulheres, estará orando ao Senhor. Que a graça e a paz de Cristo esteja presente em cada vida e em cada coração nesta noite. Neste momento, nós vamos estar orando pela vida da pastora Tayana, que estará ministrando a palavra de Deus para nós. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que Tu nos concedeste. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, buscando a Tua presença, falando contigo, Pai. E neste momento nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque podemos juntas louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Neste momento eu quero entregar a vida da pastora Tayana em Tuas mãos, Senhor. Que Tu possa usá-la, ó Deus, a Tua filha como um instrumento, ó Deus, para que venha falar aos nossos corações, ó Pai. Abençoando grandemente a sua filha, ó Deus, para que possamos nesta noite aprender mais e mais de Ti. Abençoa também todos aqueles, ó Deus, que estão assistindo esta live, ó Deus. Senhor, que todos sejam grandemente, ó Deus, abençoados pelo Teu Espírito. Que tudo, Senhor, que for dito nesta noite encontre lugar em nossos corações, Senhor. E que possamos, Senhor, tirar proveito para as nossas vidas espirituais. Continua conosco, nos orientando, nos sustentando e usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A pastora Tayana, quando nós a convidamos, ela imediatamente aceitou o nosso convite, não é? Ela é pastora na Igreja Central de João Pessoa, lá na Paraíba, de longe, mas ela é da primeira região emprestada a Rimini. E ela, nessa noite, estará falando conosco sobre esse tema, né? Mulheres e o Chamado para Liderar. E nós queremos dar oportunidade para ela, que ela fique à vontade, fale o que tiver que ser dito, para a glória do Senhor. Pastora Dayana, a palavra é sua. Boa noite, gente. Boa noite, Célia, querida. É uma alegria estar com vocês aqui da Federação, estar com as mulheres da primeira região, a região, né, de onde eu venho, a região que me forma, a região onde eu sou chamada para o Ministério Pastoral. A Federação de Mulheres, de forma muito especial, né, tem um lugar na minha vida, na minha formação, no ser pastora. Quando eu retorno da Faculdade de Teologia, a Federação de Mulheres da Primeira Região me acolheu de uma forma muito especial, me convidou, né, para estar perto, para estar junto, e foi uma excelente oportunidade de crescer e de me desenvolver. Então, eu tenho muita gratidão pela Federação, por você, Célia, pelo carinho de sempre, né, Denise, Fátima e todas as outras meninas que sempre, sempre, sempre foram parceiras nessa trajetória aí. Então, eu agradeço pelo convite. É sempre muito prazeroso estar com as mulheres, e as mulheres da primeira região, de forma muito especial, que tem esse espaço, né, na minha vida. Então, que bom que a gente está aqui reunida, que bom que a gente pode conversar sobre esse tema tão especial. E aí, quando a gente fala, né, de chamado para liderar, a gente vai conversar sobre isso a partir da nossa reflexão bíblica. A gente vai pensar sobre isso a partir do texto sagrado, a partir do que o Senhor Jesus nos ensina sobre liderança, né? E como isso se apresenta na vida das mulheres. Mas antes da gente ler o texto, eu queria ponderar algumas coisas com você que está assistindo a gente. Bom, nós vivemos numa sociedade em que é menos comum que a mulher esteja na liderança. E a gente ocupa um espaço, né, na nossa sociedade que geralmente é muito delimitado, né?
o espaço dos homens, o espaço das mulheres. A gente ouve muito falar sobre o que é coisa de mulher e o que não é coisa de mulher, o que é coisa de homem. Isso vem fazendo parte da nossa trajetória desde sempre, desde muito cedo, né? E quando a gente vai falar sobre esse espaço, sobre esses espaços, né? Espaços da mulher, espaços do homem, tudo que envolve essa reflexão que é tão potente, tão importante para nós, como mulheres na vida da igreja, tem um texto que eu gosto muito, que é o texto de Lucas. Lucas, no capítulo 10, o verso 38 ao 42. A gente já vai ler esse texto, mas eu gosto desse texto, ele me chama muita atenção quando a gente está falando sobre esse lugar de liderança para as mulheres, né? A gente ouve, né, que como é o jeito de se comportar de mulher, como é o jeito de falar da mulher, quais são os lugares que a mulher pode ocupar. E a gente sabe disso, né, como adulto, mas a gente sabe que isso começa muito antes ainda, quando a gente é criança. Então a gente fala o que é coisa de menina, o que é coisa de menino, até com as brincadeiras, com os brinquedos, a gente vai delimitando, né? E a gente vai delimitando o que as meninas podem gostar e o que os meninos não podem gostar. E aí eu não estou falando ainda nada relacionado à religião, eu estou falando de como a nossa sociedade, em geral, é construída. Ou seja, é uma mentalidade que o mundo impõe para nós, né? Não é uma mentalidade somente religiosa. É como o mundo pensa que é a organização. E isso é uma coisa que vai delimitando para a gente também os nossos gostos, porque a gente vai aprendendo a gostar daquilo que vai sendo ensinado para a gente, né? Então, a gente vai entendendo esses lugares. E esses lugares que são determinados para as meninas e para os meninos, vamos pensar que nas brincadeiras, por exemplo, os meninos recebem carrinhos, né? E as meninas recebem, quando crianças, fogõezinhos, bonequinhas, são os primeiros presentes que a gente recebe. E não tem nenhum problema com esses presentes, porque quando a gente recebe uma boneca, a gente é ensinada a embalar essa boneca. Então a gente é ensinado um pouco sobre a maternidade, sobre o cuidado, sobre a doação. Quando a gente recebe as panelinhas, né, e os fogõezinhos, a gente é ensinada sobre subsistência, quando a gente já planeja, né, como a gente vai comer, como a gente vai pensar nessa alimentação. Então, isso são coisas boas de se ensinar para as crianças. Mas quando a gente, como menina, por exemplo, não recebe carros, a gente não é incentivada a gostar dos carros. Então, uma coisa que acontece, por exemplo, quando a gente vai crescendo, é que muitas mulheres têm dificuldade, por exemplo, de assumir a direção, de decidir que quer dirigir, né? Então, a gente vai criando coisas que são empecilhos na nossa formação e que, às vezes, a gente nem reflete sobre isso. A gente não sabe por que a gente não gosta de carro, a gente não sabe por que a gente não gosta de dirigir, a gente não sabe por que a gente não simpatiza com esses espaços, mas, na realidade, eles foram ensinados para a gente desde a tenra idade, desde o início. E isso é uma formação da nossa sociedade. A gente não faz essas escolhas por nós mesmos, simplesmente. A gente vai escolhendo a partir daquilo que a gente é ensinado. E um dos lugares que a nós é muito pouco estimulado de estar são os lugares de liderança. A gente sempre ouve que os meninos são melhores, por exemplo, na matemática, que o menino tem uma liderança mais forte. Enquanto isso, quando uma menina demonstra uma capacidade de maior força, ela é olhada com preconceito. Então, essas coisas vão delimitando a nossa certeza dos lugares onde a gente deveria ou poderia estar. E aí, que essa história de Lucas pode ajudar a gente nessa reflexão, né? Como que essa história pode sinalizar alguma coisa para a gente? O que essa história quer dizer para a gente? Eu quero ler com você o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38 até o 42. É um texto bem curtinho, muito conhecido nosso, que diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor
ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Quando a gente ouve, né, as pregações que falam sobre essa cena dessas duas mulheres com Jesus, o lugar comum que a gente pensa aqui é o lugar de que Maria, como Jesus disse, escolheu a melhor parte, ou Maria fez a coisa que é certa, Maria cumpriu com aquilo que era ideal. É assim que a gente faz a leitura moderna do texto. Mas eu quero te convidar a mergulhar comigo na dimensão de pensamento da comunidade em que Maria e Marta estavam inseridas. Na realidade cultural, na realidade social que Jesus e aquelas mulheres estavam inseridos, para que isso ganhe também outros sentidos para nós, né? Então, a gente vai imaginar esse cenário, né? O cenário que a gente tem aí é o cenário da casa de Marta. E no texto sagrado, os nomes eles têm muito significado. E Marta quer dizer senhora, ou seja, a dona da casa, a responsável. Então, a figura de Marta, ela também tem essa representação. Muito provavelmente ela era a irmã mais velha e ela era responsável por aquela casa, né? Mas eu queria que você imaginasse, né? Assim, imaginasse, construísse esse cenário, que você pensasse, assim, construir mentalmente essa situação, assim, tenta visualizar a amizade entre Jesus e aquelas mulheres. Eu quero levantar alguns pontos com você. Primeiro, era praticamente impensável que um homem pudesse ter amizade com mulheres. Isso, se hoje é um tema que incomoda algumas pessoas, no tempo de Jesus isso era muito pior. Era feio para um homem ter amizade com as mulheres. Então Jesus ele está causando assim uma ruptura com o pensamento daquela época. E Jesus tem amizade com aquelas mulheres e Jesus vai visitá-las, né? Jesus vai até a casa delas. Isso já causa para quem está ali perto e deveria causar para quem estuda o texto sagrado um estranhamento. A gente não pode ler e aceitar passivo do ponto de vista de não perguntar para o texto o que o texto quer dizer, né? Qual é a essência desse texto. Então, assim, Jesus ele já causa um estranhamento ali naquela comunidade ao ter amizade com duas mulheres. Mais estranhamento porque Jesus conversa com elas, né? A amizade pressupõe confiança, então Jesus confia nas mulheres, Jesus atribui a elas valor, Jesus delega a elas, né? Então, autoridade, atividades, Jesus tem uma relação com aquelas mulheres. E Jesus chega, né, naquela situação ali, naquela casa, e eu queria que você pensasse comigo, o jeito que se prega na igreja, geralmente fazendo uma oposição entre Marta e Maria, né, como se elas fossem rivais. E eu não quero hoje, de jeito nenhum, que você leia esse texto a partir dessa perspectiva. Eu quero te convidar a entrar nesse texto e a olhar ele de uma outra perspectiva, numa perspectiva bem feminina, entendendo as relações daquelas mulheres e a relação daquelas mulheres com Jesus. E o que isso pode significar para as nossas vidas. Bom, Jesus chega na casa de Marta e de Maria. E eu quero perguntar com muita sinceridade para você. Quando você recebe uma visita na sua casa, especialmente, né, se você está fazendo uma comemoração, se você recebe alguém muito especial, uma visita ilustre,
qual é o seu comportamento. Isso independe se a gente faz parte de uma classe social, né, mais abastada, ou se a gente tem uma casa bem simples. Quando a gente, mulher, vai receber alguém, a gente prepara o ambiente o máximo que a gente pode, com as limitações que a gente tiver, a gente se preocupa com o que vai ser servido, a gente quer que tudo esteja da melhor forma possível. Então, essa é uma característica que a gente às vezes atribui como negativa a Marta, mas que ela está presente na vida das mulheres, exatamente por causa da nossa formação. Lembra que eu falei lá no início? A gente é formada para cuidar. E isso não é ruim. Cuidar é sempre uma dádiva, né? Nós somos cuidadas por Deus, então isso espelha um pouco da imagem de Deus em nós, o cuidado. Mas nós não fomos formadas só para isso. Nós também fomos formadas para outras coisas. E então a gente tem essa preocupação como mulher, né? De que tudo esteja no devido lugar, de que as coisas saiam perfeitamente. Até às vezes num culto na nossa casa, quando é que a gente se senta e cultua com tranquilidade, pensando naquilo que tem que ser servido depois? Todo mundo está sentado, se está todo mundo, né, bem, se está todo mundo bem acomodado, se todo mundo foi servido. Essa é uma preocupação que está sempre latente. Então, eu queria que você olhasse para Marta nessa noite com bastante misericórdia e se lembrando de você, se lembrando das suas amigas, se lembrando das suas irmãs, se lembrando, né, das nossas mulheres, as mulheres que estão ao nosso redor e dessa preocupação que está sempre diante de nós. Marta, então, não faz nada diferente do que aquilo que era esperado dela. Ela cumpre o seu papel. Quem rompe, quem promove, né, uma ruptura nesse cenário é Maria. Na realidade, Maria, ela propõe, né? Ela propõe algo muito novo, algo inesperado, algo que é impensado para aquele momento. O texto sagrado diz que Maria esteve aos pés de Jesus em todo o tempo. E aí eu acho que algumas figuras são importantes para nós na leitura do texto sagrado. Por quê? Porque às vezes a gente vai lendo e não percebe detalhes. E detalhes que são muito importantes. Esse autor, Lucas, né, que é o escritor do texto que nós lemos aqui, ele tem uma grande preocupação com as mulheres. Então, ele narra muitos encontros de Jesus com mulheres. Mas não só isso. Ele narra encontros de Jesus com pessoas enfermas. Ele tem uma preocupação com muitas categorias que estão excluídas. Então, isso é uma característica do Evangelho de Lucas. Você vai perceber isso quando você estuda mais a fundo. Mas você tem ali uma situação, que é a situação de Maria sentada aos pés de Jesus. Quem se sentava aos pés do mestre eram discípulos. Isso é uma coisa importante, eu quero que você grave isso. Era tradicional que o rabi estivesse sentado e aos seus pés sentassem os seus discípulos, os seus talmide, e eles eram ensinados ali aos pés do mestre. Ou seja, sentar aos pés do rabi ou aos pés do mestre era um lugar preservado, reservado para um discípulo. Então, como o texto ele é cheio de simbolismo, significa que Maria ocupa um lugar ali que é um lugar de discípula. Você pode perceber que importância isso adquire? Maria, ela deveria estar servindo de acordo com as normas da sociedade, de acordo com o que o mundo dizia, com a mentalidade do mundo. O lugar de Maria era simplesmente o serviço, o cuidado. Mas quando Jesus chega naquela casa, Maria toma uma decisão ousada e ela se senta aos pés do rabi como uma discípula para aprender. Isso hoje é pregado como se fosse a coisa mais natural do mundo.
E aí, nessa pregação que as pessoas fazem, elas criticam Marta e dizem: você precisa ser Maria. Mas o que significa ser Maria no nosso contexto? A gente vai voltar a falar sobre isso. Essa narrativa, ela é tão rica porque Maria senta-se aos pés de Jesus e Jesus acolhe Maria como discípula. Porque poderia ser um passo só de Maria. Maria reivindicando, Jesus dizendo: não, isso não é lícito para você. A você foi designado um lugar. O lugar social que foi determinado para você é esse. Então você não tem direito a sentar-se como discípula. Você não tem direito à formação. Mas não é isso que acontece. Maria se propõe, tem coragem de se propor e colocar-se ali como uma aprendiz, como uma discípula do Mestre Jesus, e Jesus acolhe Maria como uma discípula. Agora, uma coisa que me chama muita, muita atenção nessa conversa de Jesus com Marta e Maria é que Marta, apesar de entender o seu lugar e de colaborar, não é, para que as coisas permaneçam do mesmo jeito, ainda assim ela sente muita coragem em falar com Jesus. Você percebe que ela vai até Jesus e ela faz uma fala, eu vou até abrir aqui o texto sagrado mais uma vez, que Marta fala com Jesus de um jeito que é muito íntimo e que parece muito brava. Ela diz: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Manda que ela me ajude. Ou seja, ainda que Marta não entenda totalmente o que foi reservado para ela, que o que foi reservado para ela não se limita simplesmente ao servir, na presença de Jesus, ela encontra liberdade para manifestar as suas inquietações, as suas frustrações. E eu gosto de pensar ainda que Marta tenha tido uma preocupação da irmã estar incomodando Jesus e tentando livrar a irmã de um possível constrangimento ali, de ser rejeitada, chamando a irmã para se colocar no lugar que é devido. Você já ouviu alguém dizer isso? Coloque-se no seu lugar? Já ouviu essa expressão? Você já falaram isso com você? Já me disseram isso. Coloque-se no seu devido lugar. E que lugar é esse que está determinado para as mulheres? Que lugar é esse que impede a gente de cumprir o ministério que Jesus nos chamou para ter? É um lugar de subalternidade, um lugar de apagamento, um lugar de esquecimento, um lugar de voz ocultada, um lugar que é um não lugar. E irmãs e irmãos, quando a gente está... Irmãs, né? Se tiver algum irmão aí escutando a gente, que você se sinta incluído quando a gente disser irmãs, tá certo? Irmãs, durante toda a história, a gente percebe que as mulheres vão sendo colocadas em lugares marginais. E isso dificulta o nosso desejo e a nossa coragem para assumir lugares de liderança. Quando a gente tem um evento na igreja, quem é que organiza a cozinha? Quem é que faz a comida? Quem é que faz a limpeza? Normalmente, são as mulheres. E fica uma pergunta para nós. Nos lugares decisórios da vida da igreja, onde é que as mulheres estão? Quantas mulheres estão nos espaços de decisão? Quando a gente pensa, né, na história da igreja, a gente sabe que a gente pode pensar aí que por medo, que por muitas coisas que podem atravessar a vida das pessoas, as mulheres foram consideradas como aquelas que trouxeram o mal. Existe uma visão teológica que faz as mulheres estarem num lugar muito ruim, que é a ideia da mulher que trouxe o mal, né, para a Terra. E a gente pensa nisso quando a gente pensa em Eva. Por onde o mal entrou. Então, durante, os filósofos pensavam sobre a mulher, os filósofos antigos
pensavam sobre a mulher como esse ser inferior. Depois a gente vai vendo que, se a gente não ler o texto sagrado com muito cuidado, a gente também vê assim muita violência contra os corpos das mulheres, contra a vida das mulheres. E é importante que a gente perceber que a Bíblia ela não oculta, inclusive, as coisas ruins que aconteceram no passado, para que elas não se repitam, né, posteriormente. Mas a gente também percebe no texto sagrado muitas mulheres chamadas por Deus como profetas, como profetisas, né? Como mulheres pastoras, como mulheres que com muita coragem ocuparam um lugar que não parecia determinado para elas. Mesmo que algumas pessoas venham apagando essa imagem das mulheres, mesmo que não hajam poucas pregações sobre isso, a gente reconhece a presença de mulheres que foram empoderadas pelo Deus Todo-Poderoso. Mulheres que foram chamadas por Ele para cumprir missões extraordinárias. Nós vemos poucas pregações sobre isso, pouco ensino sobre isso. A gente vive hoje um estranho retorno, né? Assim, as pessoas quando falam sobre feminilidade cristã, elas geralmente estão falando de um estereótipo de mulher, né? De uma mulher que pode se dar ao luxo de viver algumas coisas que a maioria das mulheres hoje nem pode viver. Então, ela não leva em consideração a necessidade das mulheres, né? A gente tem a necessidade das mulheres, ela varia de acordo com a sua classe social, ou seja, se a mulher tem mais condições financeiras ou se a mulher é mais empobrecida. A gente sabe que a situação das mulheres também muda de acordo com a sua etnia. Mulheres brancas e mulheres negras têm acessos diferentes. Então, a gente precisa levar em consideração todas essas mulheres, né? A gente sabe que nem todas as mulheres desejam as mesmas coisas. E essa é uma bandeira nossa, né? Essa é uma bandeira nossa, que cada mulher possa construir o seu próprio caminho a partir do seu chamado. A pastora Joana está falando que Susana Wesley foi uma mulher empoderada, né? Existe nos diários de John Wesley alguns trechos, né, das cartas de Susana, que a gente percebe exatamente isso, assim, ainda que eu tema, né, os homens, ainda que eu tema as questões sociais, eu temo primeiramente a Deus. E eu quero dar conta a Ele sobre aquilo que Ele me colocou nas mãos para fazer. Então, a gente sabe que as mulheres não querem todas as mesmas coisas, que elas não desejam, né? Nem todas as mulheres desejam uma carreira, que nem todas as mulheres desejam construir uma vida fora, mas a nossa luta é para que as mulheres possam escolher isso. Agora, as mulheres não podem ser paralisadas por causa do medo. Muitas vezes, essas construções que são feitas ao nosso redor colocam na gente medo. O medo está na base de muitas das barreiras que a gente enfrenta. A gente tem medo, né, de não ser apreciada. Talvez Marta tivesse com medo de que Maria não fosse apreciada ali naquela roda de ensino. A gente tem medo de ser uma fraude. A gente tem medo de não corresponder às expectativas. A gente tem medo de ser julgada. Porque o que vão pensar daquela mulher? Aquela mulher que fala mais firme, aquela mulher que ocupa o lugar dela na mesa, aquela mulher que diz que vai entrar e entra, aquela mulher que toma os seus sonhos pelas mãos e constrói. O que vão dizer daquela mulher? A gente tem medo de fracassar também. A gente tem medo de não dar conta. E a gente tem medo, eu vou chamar de a trindade do medo. A gente tem medo de ser uma filha, a gente tem medo de ser má esposa, a gente tem medo de ser má mãe. Todos esses medos atravessam a gente e impedem a gente, às vezes, de perceber
que o chamado de Deus é para nós também. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, ele tem um chamado para as duas. Mas nós podemos, na presença de Jesus, escolher permanecer e deixar tudo como está, ou podemos ter coragem, vencer os nossos medos, sentar aos pés de Jesus e escutar aquilo que ele quer nos ensinar. A gente vê a história da igreja, né? Na história da igreja cristã, a mulher é muito presente. Ainda que no início do cristianismo, quer dizer, nos primeiros séculos do cristianismo, a gente vê que os pais da igreja vão fazendo uma leitura teológica muito ruim acerca das mulheres e dizem coisas horríveis, porque o corpo das mulheres dá medo neles, eles escolhem colocar na mulher essa imagem, né, de ser o lugar da perdição. Eles dizem que quando uma mulher é muito espiritualizada, é como se ela já estivesse deixando de ser mulher para se tornar homem. Então, é por isso que ela está se espiritualizando mais. Então, existe uma lógica, e essa lógica não é a lógica de Cristo. Porque se no Antigo Testamento a gente tem essa mulher que vai sendo colocada à margem, que vai sendo violentada, que vai sendo, né, machucada, maltratada, silenciada. E depois, quando a gente vai para o Novo Testamento, existem alguns textos que são usados por pessoas, lideranças das nossas igrejas e de outras denominações para silenciar as mulheres. Não é isso que a gente encontra em Jesus, né? Eu estava lendo aqui um texto, ensaio sobre gênero, e aí o autor diz assim: manter as mulheres em silêncio significa que, além de não terem permissão de falar na Assembleia, elas estão impedidas de articular um pensamento teológico próprio e de interferir na concepção de eclesiologia, ou seja, na concepção de igreja, né? Ensinar faz parte do exercício de poder. O poder, segundo esse discurso, não deve ser exercido pelas mulheres. Uma das formas de retirar-lhes o poder é retirar delas a palavra. Mulheres que ensinam têm autoridade e assumem uma posição de equiparação com os homens na comunidade. Prestem atenção. Mulheres que aprendem, porque uma discípula e um discípulo de Jesus, eles não tinham uma função só de sentar aos pés de Jesus e receber o ensinamento. Para que é que um discípulo aprende? E a gente tem falado muito sobre discipulado na vida da igreja, não é verdade? Quando a gente fala de discipulado, a gente fala de aprender para quê? Para ensinar. Eu quero me lembrar de novo de Susana, que foi essa mulher que reunia na sua cozinha e liderava e ensinava uma quantidade absurda de gente, chegando até 200 pessoas na sua cozinha, nos momentos de ensino da palavra. Quando as mulheres são silenciadas, é retirado delas o poder. Quando a gente vai tendo o poder retirado, a gente vai perdendo a possibilidade de liderar. É uma coisa natural, né? Isso vai acontecendo de forma que a gente nem percebe. Por que é importante a gente entender que Jesus nos chama para um processo de aprendizagem e ensino? Porque é a partir dessa proximidade com Jesus que a gente vai conseguir desconstruir essa imagem que a gente tem de nós mesmas. A gente falou, né, sobre esse lugar de serviço que é importante e que cada uma de nós tem isso, e isso é bom, porque a gente já sabe, isso a gente já aprendeu, isso já está entranhado nos nossos conhecimentos, mas
eu penso que nós precisamos desaprender. Eu falei isso na semana retrasada nas minhas redes sociais. Eu acho que a gente precisa desaprender algumas coisas que disseram para a gente, para reaprender aquilo que Jesus tem para ensinar para nós. Quando a Federação de Mulheres abre esse espaço de formação aqui, espaço relevante, importantíssimo, ela está chamando a gente para sentar aos pés de Jesus, para aprender. Mas o que eu vou fazer com isso que eu aprendi aqui nessa live? Com isso que eu tenho aprendido nas lives que eu tenho ouvido nas últimas semanas? Eu preciso transmitir isso para outras mulheres. Eu preciso entender que não há um lugar determinado para mim, mas que o lugar que eu vou ocupar é o lugar que eu escolher servir ao Senhor. Porque o serviço ao Senhor também tem a ver com liderança. Nós estamos aí em vésperas de concílio, na verdade, tantas coisas para acontecer. Eu quero deixar algumas perguntas assim para a gente, sabe? Eu fiz algumas perguntas e eu quero acrescentar algumas perguntas a essa nossa conversa. A gente falou, né? Onde as mulheres estão no espaço de cuidado na vida da igreja, né? Quem é que cuida das coisas na vida da igreja? Essa é uma pergunta que ajuda a gente. Quando a gente estiver olhando lá, é importante que a gente perceba isso. Eu perguntei também quais são, nos lugares de decisão na vida da igreja, quantas mulheres estão lá? E aí, quais são os espaços de decisão, né? A gente tem aí as codiãs, as coreãs, as cogeãs. Quantas mulheres ocupam essas cadeiras? Não é verdade? As mulheres são maioria na vida da igreja e elas precisam ser representadas. Ah, pastora, mas a senhora está dizendo que a gente tem que ter sede de poder? Não. Eu quero dizer que os lugares de gestão e os lugares de decisão, eles estão aí para serem ocupados. E que as mulheres também são chamadas por Deus para vivenciar nesses espaços, para servir nesses espaços, para cumprir o seu chamado nesses espaços. Então, a gente vai precisar vencer os nossos medos. E eu quero me lembrar aqui do meu primeiro concílio regional. Eu era bem menina, não pensava ainda em ser pastora, e eu quis concorrer para o concílio geral. E eu estava sentada ao lado da pastora Joana, e a gente não se conhecia, quer dizer, eu a conhecia, ela não me conhecia. E aí eu falei para ela que eu queria ser eleita. E ela me fez muitos questionamentos e falou: mas você vai ter coragem de assumir, de propor? E eu disse: vou ter coragem. Ela: então, muito bem, então eu vou votar em você. E foi muito interessante e importante para mim, marcou a minha vida, né, e a minha experiência, e marcou a minha trajetória também pastoral, porque esses espaços são espaços que a gente precisa ocupar, porque a gente tem dons para isso. E às vezes a gente tem medo, como eu disse lá no início, né? Medo de errar, medo de não ser, de ser mal compreendida. Mas eu quero desafiar você a ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus chega nas nossas casas, como ele chegou na casa de Maria e de Marta, ele chega trazendo novos ensinamentos. Ele chega trazendo para nós novas possibilidades. Ele chega trazendo desafios para nós. Porque, obviamente, que liderar não é algo tão simples. Mas se você quiser, se você colocar-se à disposição do Senhor, se você entender que esse é o chamado que o Senhor tem para a sua vida, não permita que o medo do que é exterior, não permita que o medo do que o mundo vai dizer sobre você paralise o chamado do Senhor para a sua vida. E mais do que isso, olhe para as mulheres da sua comunidade. Marta teve medo
quando Maria se colocou ali naquele lugar que não era um lugar comum. E às vezes a gente também sente medo. Mas eu queria que você se sentisse desafiado a olhar para mulheres com potencial ao seu lado. E quando mulheres mostrarem potencial, que você não sinta, né? Eu acho que a gente já teve uma live falando sobre isso, sobre sororidade, e eu acho que ela é uma palavra que encaixa bastante nesse nosso final de reflexão, que você sinta-se também encorajada a encorajá-la, a ajudá-la a encontrar esse lugar. Se você percebe uma mulher com potencial de liderança, estimule ela, estimule as mulheres da sua comunidade a estudar, estimule as mulheres da sua comunidade a se reunirem para refletir juntas. Rompa, né, com essa ideia de que as mulheres juntas não constroem, mas ao contrário, que as nossas sociedades sejam lugares de construção. Cogen, eu tenho um dado aqui, ó, Cogen, são 20 participantes, com 5 mulheres e 15 homens. Eu acho que posso estar recebendo atrasado, mas você percebe que a gente precisa pensar sobre isso? Que a gente tem uma contribuição a partir dos dons que o Senhor nos deu? Então, não permita que essas ideias, que são ideias já corrompidas, pecaminosas, que são ideias machistas, que são ideias que excluem, que maltratam as mulheres. Não permita que essas ideias sejam as ideias que acompanhem a nossa vida nas nossas sociedades, mas estimule a sua sociedade a ser um lugar de fazer as mulheres crescerem, de identificar novas lideranças. Essa semana eu estava falando com a minha liderança aqui na igreja sobre isso, sobre como é importante a gente acreditar nas pessoas. Acreditar nas pessoas é muito importante. E a gente precisa acreditar nas mulheres, acreditar que existe um potencial dentro delas. Algo que às vezes a gente ainda não conhece, mas que, se estimulado, pode gerar para o reino de Deus frutos. Então, Marta, ela tem medo e ela tenta tirar Maria daquele lugar. E às vezes, por medo, a gente faz isso com as nossas companheiras. A gente acha arriscado demais. A gente acha perigoso demais exercer a liderança, exercer o poder. Mas nós fomos chamadas para isso. Acredite em você e acredite nas mulheres da sua sociedade, da sua comunidade. Estimule as mulheres a vivenciarem aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, ao ouvir essa reivindicação de Marta, ele diz: Marta, você está ocupada, está correndo, eu sei. Jesus leva em consideração o que ela está dizendo, mas ele diz: Marta, é necessário romper. É necessário fazer uma ruptura. É necessário mudar o paradigma, mudar o pensamento, expandir a mente. Tem uma palavra, né, que é a metanoia, que é essa expansão da mente. E eu gosto de pensar que a nossa mente, como o texto sagrado diz, renovada pelo Senhor, ela nos dá essa possibilidade, né? Então a gente em Jesus percebe isso. Ele diz: Marta, é preciso romper. Eu sei que você é essa mulher super preocupada, eu sei que você é essa mulher que acha que todo o seu lugar, o máximo de lugar que você pode ocupar é esse, mas eu quero dizer para você que tem outras possibilidades para a sua vida. Então, você pode, ouvindo a voz de Jesus, né? Jesus disse: olha, Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ouvir Jesus é a melhor parte. Ouvindo Jesus, o que ele está te chamando para
viver e para fazer, né? Esse exemplo de Marta e Maria traz para nós essa ideia forte, assim, nós estamos libertas. Nós fomos libertas daquilo que o mundo disse que era o nosso lugar. O nosso lugar é onde nós quisermos estar, porque o Senhor nos libertou para isso. O Senhor nos liberta para experimentar, para desfrutar, para partilhar. Agora, é muito importante que a gente se perceba como mulheres que têm potenciais e que a gente olhe umas para as outras com esse olhar que é, além de tudo, misericordioso, estimulante umas das outras, que a gente seja força, que a gente seja braço, que a gente tenha coragem para isso. O melhor lugar para nós é ouvindo a voz de Jesus. E se o mundo diz para nós que nós somos só isso ou só aquilo, Jesus está dizendo para nós que nós temos potenciais infinitos e Ele pode usar as nossas vidas de todas as formas, inclusive como lideranças leigas, vocês que estão nos assistindo, em qualquer instância da vida da igreja, como lideranças clérigas, pastoras na vida da igreja. Deus tem chamado você para pastorear, para coordenar vários grupos, para ser bispas na vida da igreja, por que não? Nós somos chamadas pelo Senhor para cumprir o seu propósito e não há limites para o que o Senhor quer e pode fazer nas nossas vidas. Não deixe que o mundo imponha limites sobre você, mas ouça a voz do Espírito, arruá. Você conhece essa palavra? No hebraico, a palavra que define, né, o Espírito Santo é ruá. É uma palavra feminina, para você perceber que a Trindade, que em Deus, né, há esse espaço, inclusive, para nós. Então, seja abençoada por essa palavra. Depois, leia com calma e veja o que mais ela pode trazer para você, que direções, e esteja pronta para os desafios que virão. As mulheres são chamadas sim para liderar, e elas são abençoadas por Jesus nessa trajetória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê coragem, que Ele nos ajude Amém. a fazer as rupturas necessárias. Amém? Amém. Oremos com a pastora Tayana. Certo, Célia entrou aqui. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida da Federação de Mulheres da Primeira Região, mas por todas as federações de mulheres espalhadas pelo Brasil, pela Confederação, que tem feito um trabalho excelente no combate à violência. Olha, irmãs, isso é um protagonismo. Vocês sabem que praticamente não tem nenhuma igreja tratando desse tema. Então, às vezes, a gente pensa que são coisas pequenas, mas nós podemos denunciar, nós podemos propor, nós podemos fazer coisas que a gente às vezes nem imagina, e a gente não imagina o alcance que a nossa voz tem. Então eu quero parabenizar as federações e você, né, na sua sociedade, no seu distrito, na sua sociedade, compre essa ideia de abençoar a vida das mulheres, de incentivar as mulheres, de propor educação para as mulheres, de estimular as mulheres. Isso tudo em nome de Jesus, porque foi Ele que nos chamou para isso. Então, eu quero orar pela vida da Selma, eu quero agradecer demais esse convite e orar pela vida de cada mulher, pela federação, pela vida de cada mulher
que realmente nós possamos estar prontas para que o Senhor tenha a fazer nas nossas vidas. Amém. Vamos orar ao Senhor? Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, nós estamos na tua presença mais uma vez. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida das mulheres da primeira região, pela vida dessa federação, Senhor, que de forma corajosa tem se colocado como um instrumento nas tuas mãos, Senhor, tem se colocado como liderança, Senhor, para abençoar outras mulheres. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame sabedoria, que o Senhor derrame entendimento sobre a vida delas, sobre todas as coisas, e que elas possam seguir, Senhor, fazendo rupturas com a lógica perversa deste mundo, que quer marginalizar as mulheres, que quer silenciar as mulheres, Senhor, que quer colocar as mulheres num lugar de subalternidade. Nós, Senhor, queremos pedir que o Senhor use a vida dessas mulheres poderosamente, trazendo as mulheres para o centro, trazendo as mulheres, Senhor, para o lugar que o Senhor determinou para elas, aos seus pés, como discípulas a Deus, que aprendem e que ensinam, que têm a palavra nas mãos, a Deus querido, e que podem, Senhor, estimular outras mulheres e levantar, Senhor, um grupo, Senhor, sempre cada vez mais forte e capaz, Senhor, de mudar realidades, ó Deus. Senhor, eu abençoo a vida da federação, Senhor, da diretoria, mas também a vida de cada SD que é comprometida contigo nesse projeto, a vida de cada sociedade local, Senhor, cada mulher, ó Deus, nós oramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor desperte no coração delas e que o Senhor dê coragem a elas, assim como Maria, de fazerem, Senhor, rupturas, de ultrapassar paradigmas para viver aquilo que tu tens para nós como igreja. Levanta, Senhor, em todas as áreas, Senhor, da nossa sociedade, mas nós aqui, enquanto igreja, pedimos. Levanta, Senhor, nas áreas regionais, nas áreas nacionais, Senhor, no âmbito episcopal. Nós oramos a Ti, Senhor, que o Senhor levante mulheres para conduzir o Teu povo. Assim como o Senhor fez com as mulheres no texto sagrado, Senhor, como Débora ali, Senhor, assim faça hoje conosco. Nós oramos a Ti, Deus, e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Receba. Mulher, quer dar bênção de uma vez? Você que sabe. Uhum. Sim? Então vamos receber a bênção? Que a bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar, que a bênção do Filho nascido de Maria, que a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todas nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Mulher, você que terminou de ouvir essa palavra, lá na sua igreja, onde você estiver, ocupe o lugar para onde Jesus quer que você esteja. Não tenha medo. Não tenha medo. Pastora Tayana, muito obrigada, pastora Tayana, por estar conosco nesta noite. Ela deixou tudo para estar aqui. Muito obrigada pela palavra. Que o seu Deus te abençoe no seu ministério, na sua igreja. Tá bom? E que você está sendo essa mulher que está onde Jesus quer que você esteja, né? Eu levo isso para mim também. Eu quero estar no lugar onde Jesus quer que eu esteja. Para a glória do nome dele, não é? Amém, amém. E vamos agora cantar um modo da sociedade para encerrar? E seja sobre nós a graça do Senhor e confirma, sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém.
Até terça-feira que vem, se Deus quiser, teremos aqui Tchau, Ivana, tchau, meninas. a presidente da Confederação, estará conosco na próxima semana. Então, às 19 horas, estejam a postos para ouvir a nossa presidente. Deus abençoe a cada um. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, tia Célia. Beijo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. Amém.